Você sabia que o lema da bandeira brasileira Ordem e Progresso é inspirado numa corrente de pensamento sociológico, o positivismo? Quer saber mais? Assista esse vídeo até o final. Eu sou Leone Domingues e esse é o Antropofágico, seu canal de ciências humanas de um jeito diferente. Fala, meus bacanas! Hoje nós vamos falar do fundador da sociologia, Auguste Comte. O Auguste Comte, galera, viveu a transição francesa do século XVIII para o século XIX. Lembra do vídeo sobre o surgimento da sociologia? Se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição, em algum lugar por aqui. Você clica e dá uma assistida lá, onde nós falamos da Revolução Industrial e Revolução Francesa para o surgimento da sociologia. Então o Auguste Comte, ele é o cara que vai fundar a sociologia como uma ciência. E ele vai fazer isso a partir desses processos que ele vai vivenciar durante a sua vida na França do século XIX para o século XVIII. Ou seja, Auguste Comte é um filho legítimo da Revolução Francesa. Portanto, a sua formação intelectual é cientificista. Ele acredita que a razão é o único meio capaz de explicar todos os fenômenos do mundo. Em 1854, ele vai lançar o seu curso de filosofia positiva, que vai dar origem à corrente de pensamento conhecida como positivismo. O positivismo, como corrente de pensamento, seria a expressão da sua filosofia positiva. E o positivismo de Comte não tem a ver com você ser uma pessoa good vibe, positiva e tal, paz e amor, mas sim ser uma corrente baseada no cientificismo. Comte vai defender que os fenômenos sociais não têm explicações baseadas em deuses ou na natureza, mas que os fenômenos sociais, assim como os fenômenos naturais, possuem leis e que essas podem ser descobertas. Sendo, portanto, uma ciência que buscaria descobrir leis para os fenômenos sociais, a nova ciência deveria se chamar física social. Semelhante à física, como eu já falei para vocês, a ideia é que se a física consegue encontrar leis para os fenômenos da natureza, a nova ciência deveria encontrar leis para o comportamento social. Mas Auguste Comte acabou chamando a nova ciência de sociologia. Para que a sociologia assumisse o caráter de ciência, era necessário que ela assumisse um objeto de estudo e um método de pesquisa sistemático. Portanto, ao fundar a nova ciência, a sociologia, o seu objeto de conhecimento são as relações humanas que formam a base da sociedade, e elas são conhecidas por meio da moral, ou seja, a base do comportamento social. Como o Auguste Comte quer que a sociologia se comporte como as outras ciências, ele vai incorporar no método da sociologia o mesmo método das ciências naturais, a observação e a experimentação. Dessa forma, a sociologia vai estar embasada em estudos tanto qualitativos como quantitativos, como eu já falei no primeiro vídeo desse canal. Sendo um defensor do evolucionismo social, Comte vai formular uma lei chamada de Lei dos Três Estados. Essa Lei dos Três Estados que Comte vai formular representa o processo de evolução da razão ou da racionalidade humana. Os três estados de Comte são o teológico, o metafísico e o positivo. No primeiro estado, por mais maravilhosa que fossem as coisas que os seres humanos criassem, eles atribuiriam esse processo a divindades, a interferências divinas. Por isso, Comte chama esse estado de teológico. Assim, as explicações para o mundo no estado teológico têm um caráter mítico. Por exemplo, o surgimento da humanidade se deve a um Deus que fez um boneco de barro, soprou no nariz fôlego de vida e ele se fez ser vivente. Isso, na visão de Comte, seria uma explicação mítica ou um estado teológico da humanidade para explicar um fenômeno existente. Outro exemplo seria a explicação da paixão dentro da mitologia grega ou romana, que se deve ao deus Cupido ou Eros. Assim, o Eros, quando estava de bobeira, resolvia que queria flechar alguém e desgraçava a vida da pessoa. O segundo estado seria o estado metafísico, que já é marcado por uma racionalidade sistemática. O abandono de narrativas míticas
porém ainda não alcançou a formulação de leis gerais para os fenômenos observados. Um exemplo seria a origem da vida que Tales de Mileto, na antiguidade, atribui à água, devido às suas viagens, comparações e observações da vida dos agricultores e do cotidiano da antiguidade. E finalmente, a razão chega no estado positivo ou científico, o suprassumo da racionalidade humana na visão de Comte. Agora, a razão é capaz de formular leis gerais para os fenômenos e, portanto, controlar e ordenar o mundo. Sendo assim, galera, o objetivo da sociologia de Comte é a manutenção da ordem social. Lembre-se que Comte está vivendo um período de turbulência dentro da Europa, a França mergulhada em crises e etc. Então, nada melhor que uma ciência que é capaz de desvelar leis que regulam as relações humanas e assim ordenar o mundo social novamente. O positivismo foi durante boa parte do século XIX uma das correntes de pensamento mais influentes no mundo ocidental. Não é à toa que o lema da bandeira da República Brasileira, que foi proclamada no século XIX, é ordem e progresso. Claramente um lema de influências positivistas. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Dá trabalho fazer esses vídeos, então deixa o seu gostei aí, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu comentário aí embaixo. Extremamente importante o seu comentário. Coloca aí as suas sugestões e os temas que você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Um beijo Pai d'Égua pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.